Mais um episódio aqui de Carreira e Negócios. E se você está pensando, né, na sua carreira, no seu negócio, para você ter sucesso, você tem que ter pelo menos uma visão do que vai acontecer no próximo ano, na próxima década. Eu trouxe um convidado aqui hoje que vai bugar a tua mente. Marcos Atizani, muito obrigado aqui pela sua presença, cara. Bom dia, Jorge. Obrigado pelo convite. Eu sempre converso com os entrevistados, né? E às vezes eu faço uma pergunta, o que ele acha se recebesse a notícia que vai viver 100, 50 anos a mais do que seus avós, né? Se é uma boa ou uma má notícia. E eu queria começar o tema aqui com você, um pouco essa tua visão de longevidade, né? Como que você enxerga a longevidade? O que vai acontecer com a raça humana? O que você vislumbra nessa questão específica? Na verdade, Jorge, não é que eu que tenho uma visão sobre a longevidade, é uma série de cientistas, empreendedores que atualmente no mundo estão finalizando um trabalho que há séculos está indo na direção de ter a possibilidade de garantir aos seres humanos uma vida mais longa. Então, agora, nesse momento histórico que estamos vivendo nesse momento, temos os primeiros grandes avanços científicos que estão demonstrando a possibilidade concreta de se ver na frente, nos próximos 30, 40 anos, não somente saudável, que seria uma boa notícia, mas até mais jovem com respeito às pessoas que você é agora. Ou seja, você tem um Jorge no futuro que possivelmente não só vai ficar muito tempo para aqui, mas vai ser mais jovem que agora mesmo. E como que uma pessoa daqui a 30 anos vai estar mais jovem do que agora? É mentalmente, é fisicamente? O que é isso? É um processo que vai, na primeira fase, parar o envelhecimento. É uma degradação que vai demorar mais tempo como primeira fase. Ou seja, uma série de tratamentos que são de distintas disciplinas. A primeira é a biotecnologia. Entrar no sistema biológico de você, o meu sistema biológico, e começar a parar este fenômeno de degradação. Primeiro. E de repente, depois de 5, 10 anos dentro desse novo caminho, de repente você percebe que este envelhecimento parou. E depois que passa? Passa para trás. Então, é como você pegar uma bicicleta, frear, parar e depois ir para trás. É um processo linear, exponencial, mas que vai acelerar na direção contrária daquela que você espera ser um caminho natural, ou seja, um envelhecimento sem parar. E assim, só para dar um pouco mais de cunho, né? Assim, o que sustenta isso, né? Você falou que tem vários estudos e tal. O que está por detrás de tudo isso? Sem dúvida nenhuma, tem duas grandes forças. As primeiras, uma força filosófica. A vida, o sonho, o elixir de longa vida é um sonho que pertence, que está no espírito humano desde o princípio da nossa consciência. É como voar. O grande sonho de voar o outro grande sonho é aquilo de vida eterna. Uhum. Esses os mitos gregos, os mitos antigos, sempre determinaram esse sonho como o sonho último da humanidade. Então é uma força filosófica. Depois tem uma força de economia. Por quê? Porque esse sonho tem um valor enorme e tem um mercado gigantesco. Então, esse sonho é suportado por um interesse econômico, porque tem atrás empresas farmacêuticas, de bioengenharias, biotecnologia, que estão investindo bilhões de dólares para conseguir esse produto e para chegar ao mercado com uma série de tratamentos, não é é uma série de tratamentos que vão te permitir de adquirir esse tempo. E o tempo vai virar um produto, não um destino mais ou menos favoráveis para uma pessoa que vai ficar aqui um pouco mais, um pouco menos, dependendo dos eventos da vida. O tempo está virando um produto, é o produto mais sofisticado de qualquer outro produto. Esqueça o Ferrari, esqueça o barco de luxo. A vida é tudo. E o tempo é tudo.
E agora essas forças, claro, com a tecnologia como ferramenta, vão permitir esse tipo de tratamento. Sabe assim, a gente consegue ver alguns indícios, né? Então você pega que no Brasil a expectativa de vida na década de 40 era 40 anos, chega atualmente está nos 76, 77 anos, aí você faz as contas, a gente está falando aqui que tem um aumento de 5 meses e meio a cada ano, né? Mas isso está num determinado ritmo, né? Então, eu até, assim, pessoalmente, né, sem nenhum fundamento científico, eu sei que você estudou muito mais sobre isso, eu vejo que é uma tendência que vai acontecer em algum momento, né? Mas qual é a convicção que você tem, né, que isso vai acontecer tão rápido assim, né? E não nessa trajetória que a gente vê historicamente, né? Então, o primeiro, sempre quando temos a ideia de evaluar um processo evolutivo, temos que cuidar muito da escala. O que é a escala? A escala é a medida, né, que ajuda você a colocar os certos pontos em um plano cartesiano. Você tem um plano cartesiano e você está aí definindo esses pontos. A escala determina se você está capacitado em identificar que, de fato, qualquer tipo de evolução é sempre exponencial, não é linear. A ideia que um sistema evolutivo possa ser linear depende só da escala. Se a escala for grande demais, os primeiros pontos ficam muito apertados, muitos aí. E você percebe um andamento muito lento. Você acha, o que é isso? Sim, está evoluindo, mas está evoluindo lento. Eu vou te dizer por quê. Porque qualquer processo evolutivo, na fase inicial, segue um andamento exponencial. Mas os primeiros números, quando são pequenos, você pode dobrar esses números, mas sempre ficam pequenos. Exemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. São números relativamente pequenos, mas dobrei. 512, 1024. Mas espera um momento. Quando chegamos a 10 mil, 20 mil, 40 mil, 80 mil, você percebe? De repente vai e se define um ponto de inflexão. E a curva vai aparecendo mais evidente. O que estou dizendo? Que o seu processo, o meu processo de experimentar uma vida mais longa, é um processo que está acelerando desde milênios. Só que na primeira fase era pouco e agora está chegando a um ponto de inflexão. E você está experimentando o ponto histórico mais importante da vida dos seres humanos. Aquele onde o próximo passo é exponencialmente mais grande, com um tamanho gigantesco. Por isso que você está observando esse evento e não podia ser feito antes. E quais são os triggers para que isso aconteça agora, nesse momento? É o que se chama lei dos retornos exponenciais. É uma lei, aqui uma tradução em português, mais ou menos, the law of the exponential returns. O que significa? É aquela coisa que expliquei antes. Quando você se colocar no tempo, no eixo do tempo, em um ponto específico, aqui no presente, você está no ponto no qual a evolução tecnológica é desse tamanho gigantesco. Então, cada ano no futuro vale muito mais que os anos do passado. O impacto das tecnologias no próximo ano são exponencialmente mais grandes. Mas quais tecnologias? São 3 grandes colunas. São todas as tecnologias que você pode pensar, sempre, mais ou menos, cabem em 3 grandes categorias. São definidas pelas letras. G, genética. R, robótica. E N, nanotecnologia. Dentro desses 3 grandes pilares, você tem todas as subdisciplinas. Genética, bioengenharia, biotecnologia, tudo aquilo, medicina, cirurgia, endoscopia, tudo aquilo dentro. Robótica entra dentro, artificial intelligence, information technology,
dentro da categoria robótica. A robótica não é só Android que andam emulando o ser humano, a robótica é mais complexa. E a nanotecnologia é outra disciplina que ainda não está manifestando-se, porque é uma coisa que vai chegar dentro de 10 anos. Também é todo o mundo do microscópico, dos novos materiais e dos novos circuitos informáticos, ok? Esses 3 pilares sustentam todos os progressos humanos, todo o progresso humano, e agora você está observando os 3 pilares de fato interagir entre eles. O que quero dizer? Que a biotecnologia, medicina pura, olha para a Artificial Intelligence e pega um novo fármaco. O que aconteceu? Que a Information Technology ajudou a medicina para interpretar o código genético e para fazer um passo evolutivo gigantesco, porque o sistema de inteligência artificial chegou a uma conclusão muito mais rápida, correto? Agora, a Information Technology se beneficia da medicina? Claro que sim, porque enquanto a medicina analisa o genoma humano e entende que o DNA é de fato um computador, a inteligência artificial emula nos seus circuitos o ADN, o DNA. Você entende? E essas coisas se influenciam um com o outro, acelerando o processo. Tá, e quando você fala na exponencial, né, tem até aquele conceito da teoria do meio-jogo, né, o momento onde você percebe que não é linear e virou exponencial. Quando que você o que a literatura está prevendo isso, né, em termos de... Que boa pergunta. Esse conceito de inflexão, para que o público saiba, estamos definindo uma curva. Essa curva, em um plano cartesiano, acelera. De repente, o que vai fazer? Vai se empinando. Essa curva, quando ela chega a um ponto de inflexão quase vertical, ela vai se chamar de assíntota. Se chama curva assintótica. O que acontece nesse momento? Acontece que não pode eu definir um ponto de interação entre o eixo X e o eixo Y. Esse ponto se chama singularidade. É um ponto onde não é possível definir aonde os dois eixos se encontram. Esse ponto define na equação y igual x elevado a 2, potência 2. Nesse momento, a y e a x não tem valor definido, é indefinido, e a equação é indefinida. Se chama singularidade matemática. É um ponto de indefinição. Desde um ponto de vista tecnológico, esse conceito de singularidade tem o termo de singularidade tecnológica. Grandes cientistas apontam a uma singularidade em 2045. Você sabe o que isso significa? Que dentro de 21 anos, o futuro da humanidade não vai ser linear e vai também ser impossível agora entender o que vai acontecer depois da singularidade. Sendo que o progresso vai ser tão rápido que vai ser, para nossos sistemas cognitivos atuais, incompreensível. E a gente já tem, assim, alguns indícios desse... Porque, assim, tudo bem, você está falando 2045, você bate na singularidade, mas tem um momento que é onde você percebe que a curva já não é mais linear e está virando exponencial, né? Artificial Intelligence. Em 2020, a humanidade falava de Covid-19. Tudo bem. Passamos aí um ano experimentando o que é um processo de exponencialidade de uma enfermidade, correto? Como é que aconteceu? Estava na Itália, eu estava aí, começou da China, chegou na Itália, explodiu rapidamente na Europa, chegou em todo mundo. Foi rápido, correto? Mas os últimos 80 anos, se você volta 80 anos para trás, depois mais 80 anos para trás, tiveram também surtos de... Sempre explosivos, além disso. Mas por que estou falando do Covid? Não por falar de Covid, mas por falar de um tema que dominou o mundo de repente, como o tsunami 2004. Da inteligência artificial a gente está falando há um ano. E você vai em qualquer plataforma, um pouco o LinkedIn, por exemplo, e todo mundo está falando dos novos sistemas que são poderosíssimos,
capacidade de interpretação da linguagem humana, interação, capacidade de escrever artigos que são perfeitos, desde todos os pontos de vista, que sejam precisos ou não, esse é outro tema. Mas estamos falando de sistemas informáticos que são capazes de gerar imagem, sonidos, músicas, poesias, e as pessoas ficam aí dizendo, ok, que interessante. Isso é um muito bom sinal. Por quê? Porque as pessoas estão experimentando uma coisa que não existia há 24 meses e tomam esse fenômeno como natural. Esse é o fenômeno que vai virar o jogo no ano que vem. O ano que vem, o famoso ChatGPT não vai fazer o que ele está fazendo agora. Vai fazer 1000 vezes mais o que ele está fazendo agora. Essa é exponencialidade pura. Você está dentro desse evento. É o evento, eu repito, esse é o momento histórico mais importante da humanidade. Claro que Leonardo da Vinci, Napoleão, César, Júlio César, tinha mais ou menos a mesma ideia com respeito aos tempos deles, quando diziam quanto era importante. Mas a gente, de verdade, agora está nesse momento. Não é uma ilusão de perspectiva. Tá, aí você falou assim um pouco, vamos pegar aqui 2 pontos, né? Você falou um pouco da questão da longevidade, né? Então, avanços na genética, toda a parte de inteligência artificial, computação, nanotecnologia, você vai acrescentando milhares de tratamentos e modalidades aí, médicas, onde você prolonga a vida e, pelo que eu entendi, até consegue retroagir alguns pontos, né? Agora, quando você fala da inteligência artificial, a gente já está falando aqui de uma outra entidade, ou não? Gosto muito, Jorge, o futuro é tão complexo que, de repente, nessa conversa, temos que focar muito, porque senão podemos ir em qualquer direção. Porque você falou que a gente vai viver muito mais, mas vai conviver com uma coisa diferente que a gente não conhece ainda. Sem dúvida nenhuma. E vamos ver o que acontece, porque, claro, a longevidade é um fundamento de ter um homem, seres humanos, Homo sapiens sapiens, mais longevo. Em vez de ter a expectativa de vida de 80, 120. E já falei, não é 100 anos com dentes que caem, peles que caem, não isso. É um ser humano que tem 100 anos e aparenta 40. Atenção, isso é completamente diferente. No futuro, não vamos ter pessoas maiores e decadentes. Essas pessoas vão morrer. As pessoas do futuro são o que se chama Matusalém. Pessoas totalmente íntegras, cognitivamente e fisicamente falando, superiores aos seres humanos. Agora, esses homens, essas mulheres, com quem vão compartilhar o mundo deles, sempre quando não formos a gente também, né? Com uma entidade que é uma entidade artificial, que vai ter milhares de formas diferentes, sendo uma potencialmente cibernética, totalmente robô, ou seja, 100% artificial, e outra forma híbrida, que se chama cyborg. E cyborg não é um termo de ciência ficção dos anos 80, é um termo que agora tem muito mais sentido na hora que você está assistindo pessoas sem braços, sem pernas, ter próteses sempre mais evoluídas. Você viu o que está acontecendo também na medicina. Pessoas que perderam um braço, que já não tem um braço de madeira, tem um braço em carbono com um sistema de mecanismos eletrônicos que podem agarrar e ser útil e ser conectado diretamente a sinais cerebrais. Mas ainda estamos em um passo intermédio. Dentro de 5 anos, essas próteses serão melhores que o braço natural. Você sabe quantas pessoas desejarão ter um braço biônico porque é melhor? Então,
Com quem vamos compartilhar esse mundo? Com sistemas totalmente artificiais, com sistemas híbridos e com seres humanos que, por eleição pessoal, vão dizer, não, eu sou filho de Deus, criação divina, vou ficar um homem e vou morrer como tal. É uma questão filosófica. Então você está falando assim, tentar resumir 3. assim, né? O que a gente vai vislumbrar mais na frente são 3 que são diferentes do que a gente é hoje, Totalmente diferente. né? Porque o que a gente é hoje vai para esse modo que você falou, Matusalém, né? Onde você tem uma sobrevida, e assim, lógico que pode morrer por mortes acidentais e tudo mais, mas assim, a morte natural reduz bastante. Para isso acontecer, você tem que passar por uma transformação, porque o nosso corpo hoje ele não é dessa forma. Correto. Né? Aí você está falando, bom, eu vou ter aí uma entidade que vai ser homem e máquina, onde eu vou implantar coisas, falou o braço, mas pode... Uma córnea, córnea ou até processamento. Coração, qualquer coisa, sim, qualquer componente. E uma entidade de inteligência artificial que pode evoluir até assim numa capacidade cognitiva e assim, vamos chamar que uma inteligência acima do que a gente consegue processar hoje, nós seres humanos ou nós humanidade, né? Sim. Enquanto essas entidades vão se criando, você vai ter uma possibilidade de pertencer a uma categoria ou a outra. Como eu já falei, vai ser uma questão de escolha pessoal. Uhum. Em que sentido? Porque você, quando fala de híbrido, tem que definir a porcentagem de híbrido. Dois amigos se encontram. Oi, Jorge. Oi, Marco. Tudo bem? Tudo bem. E o Marco fala para Jorge, fala dentro de 10 anos, 15 anos. Jorge, você sabe o que? Eu já acabo de passar a 51% de artificial. Marco, mas isso como é? Você quanto, Jorge? Não, mas eu fiquei no 23%, porque fico mais... gosto da ideia de ficar um pouco mais homem. É uma conversa que vai ser uma conversa do futuro. Pessoas se encontrando e compartilhando o nível de artificialidade ou de biologia ainda presente nos seus sistemas corpóreos. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jorge, que o futuro aponta a outra dimensão, aquela de sair do corpo humano. Porque o corpo humano é um veículo de experiências cerebrais. Você existe com esse corpo porque o seu cérebro precisa de uma ferramenta para participar no mundo. Mas, na realidade, você não participa com o seu corpo, mas com a sua consciência. E se eu pegar a sua consciência e transferir a sua consciência em um corpo, uma entidade mais poderosa, mais versátil, mais resiliente, você experimentaria ser um ser superior. E esse é o destino. Mas essa seria uma cópia da consciência ou seria a própria consciência? É uma questão filosófica. Você sabe que há 7 anos você tinha todas as células dos seus corpos eram distintas. Uhum. Todas. Não tem nenhuma agora que fosse uma célula de há 7 anos. O que aconteceu com você do passado? Onde está o Jorge? Sendo que você é outra entidade agora. Foi uma cópia? Mas deixa eu só voltar a esse ponto, acho que esse ponto é importante para todo mundo, né? Que as células, elas... é tudo, né? Então, a pele, ela vai saindo, vai surgindo pele nova, os ossos, eles vão se trocando. Então, os átomos, né? Os átomos do corpo, eles vão mudando. É o que você está falando que há 7 anos, a gente é o mesmo, só que os átomos que estavam no nosso corpo, não sei se mudaram totalmente, mas mudaram substancialmente, né? É um pouco desse ponto, né? E, de fato, um grande Ray Kurzweil, falando de alguns nomes que vamos falar também para que o público possa saber que esse aqui não é uma série de opiniões de Marco ou de Jorge, não. Esses são uma divulgação de estudos de grandes gigantes desse mundo. Que sejam Ray Kurzweil, que sejam Yuval Harari, que sejam outras pessoas chamadas transhumanistas. E Ray Kurzweil provoca uma posição de Nick Bostrom, um filósofo, que fala:
Olha, no processo de você evoluir e mudar a sua estrutura biológica, você tinha alguma vez uma percepção de ser homem diferente? Você alguma vez se despertou de manhã e falou, cara, não sou eu. Alguma coisa aconteceu? Não, é um processo linear que acompanha você. Que diferença tem em ter esse caminho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 10, ou chegar a 9 e passar a 20 com uma cópia transferida de você em outro suporte físico? Será que o câmbio que você percebe tão radical vira o jogo? Não. Mas quando você leva para outro, o que estava lá continua? Mas se eu te acompanhar nesse processo devagarinho, vou colocar um óleo novo, um joelho novo. De repente você vai com 1% de artificialidade, depois 2%, depois 100%. Chegando, pero aí, você vai perceber o caminho natural. Qual que diferença tem em passar de 0 a 100 ou 1, 2, 3? É só uma questão filosófica, só uma questão de atitude. Mas você, de fato, quando eu transfiro a sua consciência, seja uma cópia ou não, esse indivíduo, outro, que não seja você, ele vai dizer o quê? Eu sou Jorge. E vai observar você. Digamos que fosse capaz agora de criar um Jorge aqui no lado. Esse Jorge poderia ter a entrevista com ele, ele olhar para você e falar, cara, eu e você somos Jorge. E não tem cópia original. Tem uma versão anterior e uma versão posterior. Mas não tem verdadeiro e falso. Isso é interessante. interessante. Se conseguir copiar totalmente, né? Sim, se conseguir. Atenção, já entramos no mundo da especulação. Por enquanto, não temos uma tecnologia que possa dizer quando exatamente vamos fazer isso. Vamos fazer isso, sem dúvida. Agora, além do horizonte da singularidade, é possível. De fato, a singularidade determina isso. A passagem dos seres humanos em outro suporte físico, que não seja biológico. Bom, então a gente está falando aqui de 3 entidades, né? O homem, o ciborgue, o centauro, né? E a máquina, né? É a máquina total. Chamamos de máquina uma entidade artificial. Aí eu lembro da 1997, né? O Kasparov perde, né, para o Deep Blue lá, e primeira vez que um grande mestre de xadrez perde para um computador. Em 2007, ele compete com o modelo que eles chamam de xadrez centauro, que são pessoas que não são grandes mestres, são pessoas que entendem bem de xadrez e usam computadores normais. E com base nas análises dos computadores, você toma a decisão, né? Então o ser humano toma a decisão, o processamento todo é analítico por máquina. E aí, em 2007, ele perde também nessa modalidade. Essa modalidade hoje não pode competir nem com humano nem com máquina, porque ela é muito mais... O grau de sucesso é muito mais alto, né? Então, você vê assim, a potencialidade quando você leva o homem para a máquina, né? Na xadrez tem um pequeno aspecto, que o jogo é um jogo onde a força bruta das combinações pode ganhar um campeão. Então, muitas pessoas falaram, sim, mas é normal que um computador possa ganhar contra um ser humano, ou seres humanos. Por quê? Porque a força bruta de cálculo é força bruta, não é inteligência. De fato, o melhor computador de jogador de xadrez não sabe fazer nada, não pode nem preparar o café para você, correto? Mas aquilo é uma pequena distorção da percepção do fenômeno. Porque anos depois, AlphaGo jogou o jogo de Go, um jogo asiático. Né? Mas também é força bruta, só que numa dimensão muito maior, não? Não é força bruta, porque aqui já é a capacidade de interpretar o modelo de jogo e definir estratégias que não são definidas por combinações, sendo que as combinações são trilhões de trilhões de trilhões. O jogador, agora não lembro o nome, o coreano campeão do mundo, ele perdeu
ganhou uma jogada e perdeu 5. Não eu. Ele, na entrevista, quase chorando, ele falou, eu percebi, tenho pele de... Ele falou, eu percebi de jogar contra Deus. Atenção, repito, um campeão do mundo de um jogo hiper sofisticado que declara que a capacidade desse sistema de conceber estratégias completamente novas era como jogar contra Deus. E eu vi na reportagem, quando começaram a narrar o jogo, estavam falando, desprezando a jogada da máquina. Vou fazer nada, vou ganhar, correto. Por quê? Porque, de repente, esse fenômeno de as máquinas entrarem dentro do sistema cognitivo dos seres humanos é um fenômeno que entra mais no aspecto metafísico agora. As fronteiras da evolução informática agora estão indo tão rápido até chegar a dominar os aspectos mais íntimos da nossa natureza. Ou seja, os elementos mais filosóficos. O que significa a inteligência? O que é a consciência? Não temos respostas agora, mas vamos ter essas respostas. Aqui não se trata de ter uma calculadora. Aqui se trata de falar, não quero ser ateu nessa declaração, mas estamos falando com Deus. Porque Deus não é um macaco que criou um macaco mais evoluído, mais ou menos. Deus é uma entidade matemática suprema. E talvez a sua grande mensagem aqui para nós é dizer que o nosso caminho evolutivo para chegar um dia a ser a imagem de Deus, como está escrito na Bíblia, não é isso. Isso não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é outra coisa muito mais suprema. E talvez a inteligência artificial seja um espelho que possa ter uma imagem um pouco mais clara do que é Deus. Mas aí pegando assim essa terceira entidade, né? A gente foi falando assim, né? Falamos então da longevidade, falamos do modelo onde você começa a mesclar homem e máquina, mas e a inteligência artificial pura, né? Aonde pode chegar assim, né? Você acha que supera essas duas? Qual é a perspectiva? A única forma dominante do futuro é a inteligência artificial. É a única maneira para os seres humanos participarem no futuro, a única, é se fundir com as suas próprias criações. Os seres humanos da espécie Homo sapiens sapiens dominam esse mundo há 100 mil anos. Antes não existia os seres sapiens sapiens. Existia um homem que se chamava Neanderthalis, antes Denisova, antes Erectus, Habilis. Aonde eles são? Eles eram homens, do gênero homem. Aonde estão? O Erectus passou 2 milhões de anos na Terra. O Homo sapiens 100 mil. Aonde está o Erectus? O que estou dizendo é que a espécie não é um passo e agora chegamos nós. Aqueles homens que escreveram, que inventaram a roda e definem eles que são o último passo evolutivo da evolução desse planeta. É falso. Nós somos um passo intermédio. Somos um nada na evolução do planeta. Então, a evolução do planeta aponta a uma forma de inteligência superior aos seres humanos. E no futuro, o capítulo Homo sapiens vai ser tão curto assim. Porque o futuro pertence a outra forma de inteligência. Mas, por favor, querido público, não se assuste. Porque eu não decretei agora a sua fim. Estou falando, vamos falando com o Jorge, eu falo, Jorge, olhando para você nos olhos, Jorge, não se preocupe. Porque se você tiver recursos econômicos para ter esses produtos que vão chegar, você pode ser partícipe desse futuro.
se fundindo em outra coisa, que não é Jorge. É um Jorge que passa a ser outro ser e participa a uma forma de inteligência coletiva que não tem nada a ver com os sistemas de individualista que temos agora em funcionamento. Então, você não tem que ter medo do futuro, a menos que você não deseje ficar homem até o final. Essa é uma sua escolha. Eu não quero fazer isso. Não estou dizendo que vou conseguir. Eu ambiciono ser um ser totalmente diferente daquele que sou agora. Por quê? Porque no espírito humano, a grande coisa dos seres humanos que aprendeu o segredo da vida é reconhecer seus próprios limites. E reconhecer não significa, estão aí, aceitamos eles, não, superar. Então, o futuro pertence a todas as pessoas, homens e mulheres, que terão a coragem de deixar para trás a definição de Homo sapiens para ser outra coisa mais evoluída. E você acredita que, assim, isso convive com uma parte de vamos chamar aqui inteligência artificial, né? Que como que seria esse convívio, né? Ou se funde? Qual é a visão? Esse é um problema que temos que solucionar agora, sendo que estamos em um ponto, em um bívio. Porque os sistemas de inteligência artificiais que estão agora se desenvolvendo são produtos do capitalismo e da competição econômica geopolítica, correto? A China, como sistema imperialista, e os Estados Unidos, ou como outro, estão tentando chegar ao que se chama AGI, Artificial General Intelligence, inteligência artificial general. Aquela forma de inteligência que pode fazer tudo. Não é só aplicada a um aspecto específico. Aquela entidade que é, de fato, centenas de milhões de vezes mais inteligente que os seres humanos. Agora, que tipo de inteligência artificial estamos criando? Uma inteligência artificial que vai maximizar o lucro, minimizando os custos, explotando os clientes, consumidores, deixando as pessoas sem trabalho, sem futuro? Acabou. Se o produto que estamos determinando nessa corrida de competição darwiniana vai acabar com o mundo, como? Não sei, vamos ver. Se a Artificial Intelligence pode ser uma ferramenta de transcender a seres humanos e nos ajudar a ser homens, uma coletividade humana superior, esse é outro caminho. Vamos ver. Eu não tenho não tenho nada, não posso decidir. Junto poderíamos decidir. De fato, esse é um problema. Você entendeu? Artificial Intelligence vai ficar aí. Ela vai ser Deus ou o diabo? Depende. Bom, aqui, assim, a gente explora, assim, várias possibilidades, né? E, assim, que tem uma plausibilidade, pode acontecer ou não e tudo mais. Mas, assim, quando a gente olha mais próximo, né? Então, assim, independente de você atingir um ponto de singularidade onde vive para sempre, tudo mais, com certeza tem todos os indícios que a longevidade é uma coisa que já aconteceu, já está acontecendo, né? Sem dúvida. Que é difícil, a gente pode sempre questionar a velocidade, né? E é difícil prever essa velocidade, principalmente porque a gente consegue prever muito bem coisas lineares, mas não consegue prever exponencial, né? Então tem um pouco dessa percepção, né? Então, assim, pegando assim um pouco a parte mais palpável, mas, poxa, vamos viver mais. Se são 1000 anos ou se são 100 anos, aí a gente pode esperar um pouco para ver mais indícios, né, que corroborem essa percepção, né? Mas nesse cenário, vivendo mais, qual é o impacto para a humanidade, né? Então, assim, vamos pegar o caso mais assim, menos controverso, que supondo que a gente vai viver mais 100 anos a mais. O que acontece numa humanidade onde a gente vive 100 anos a mais, com autonomia, com capacidade cognitiva e tudo mais? Qual é o impacto? Excelente pergunta. Então,
o público tem que considerar um aspecto fundamental dessa atividade chamada futurismo. Quando uma pessoa especula sobre o futuro, nunca tem que pensar a um aspecto específico sem considerar que a sociedade vira totalmente. No passado, certos filmes de Hollywood era muito engraçado, porque você tinha, não sei, por exemplo, um carro voador e o cara que pagava o café com a moeda. Você entende? O que chovia, você entende, não? Eles apontavam num aspecto específico, né, do filme e não consideravam coisas que não vão coexistir nesse sistema. Então, o que é o futuro? O futuro é um homem que não vai comer o churrasco de domingo. Porque aquele homem, o Jorge do futuro, não vai ser uma pessoa que vai se divertir bebendo álcool ou assistindo partidos de futebol. Eu vou explicar por quê. Porque enquanto você ser mais longevo, você não só é mais longevo, mais resiliente, mais forte, e de repente vai desejar sair de certos mecanismos que não são grandes experiências. A fome não é não é. O seu sistema os seus sistemas de diversão vão ser mais sofisticados conforme você vai ficar mais inteligente. Entendo. O meu cachorro, que adoro, ele se diverte com uma bola. Eu jogo a bola, ele corre atrás. A sua forma de diversão é primitiva. Eu já, um livro, um filme. Mas enquanto você virar mais inteligente, o seu jogo vai ser diferente. Talvez a sua diversão seja contemplar os spin dos quarks. Ou entender por que uma força eletromagnética se comporta dessa maneira é outra coisa. Talvez seus sistemas de sentidos fisiológicos sejam tão sofisticados que de repente você observa a natureza de uma forma bem diferente, mais aprimorada. E a sua diversão vai ser olhar as linfas dos árvores que vão, ou voo de uma abelha que voa, porque você de repente observa. É um exemplo banal. Então, o futuro não é esse futuro. Um futuro onde exterminamos bilhões de animais para comer, destruímos a natureza para fazer móveis com a Amazônia. Não é vender não é vender açúcares com corantes às pessoas. É um futuro bem diferente. Produtos mais sofisticados. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok, agora, quais são os impactos, né? Então, por exemplo, as pessoas estão acostumadas você tinha uma expectativa de vida de 60 anos, o cara se aposentava próximo dos 50 e tinha 10 anos de aposentadoria, isso, né? Aí a gente está falando aqui, quando você tem essa sobrevida, né? Qual é o impacto? Falando de profissão, previdência, saúde, né? O que acontece? E como que a gente se prepara para isso? São temas bem complexos, porque o que essa pessoa está fazendo com 60 anos tem a capacidade de continuar sua vida profissional? Talvez talvez essa pessoa seja interessada a continuar essa atividade profissional, admitindo que o seu trabalho, ele goste do seu trabalho. Não é assim por muitas pessoas. O sistema econômico, a aposentadoria, que vai sustentar uma sociedade mais longeva, não pode ser o mesmo que agora está funcionando. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não vão trabalhar no futuro. Porque as máquinas vão fazer o trabalho dos homens. E esse é outro tema. Esse é um tema econômico. O modelo de capitalismo vai mudar muito, sendo que todas as atividades cognitivas vão ser feitas pelas máquinas. Você tem que virar outro sistema de criar valor para você. Agora, não sei se temos o tempo para discutir como o sistema de aposentadoria econômico vai sustentar uma sociedade mais longeva.
poderia ser feito rapidamente, dizendo que as empresas de robótica que vão produzir produtos adquiridos pelos clientes, essas empresas vão pagar impostos para que sejam pagados pelos governos, e os governos redistribuem esse como forma de, não salário, mas um direito de cidadania, digamos assim. Igual, porque a natureza da criação do dinheiro não está relacionada ao seu trabalho. Pode chegar de outra fonte, pode chegar de uma atividade comercial de uma empresa, correto? Uhum. Como esse dinheiro está criado, é uma pena que seja criado pelo trabalho forçado das pessoas. Trabalhar, até em português, o termo trabalho não é uma boa coisa, é sofrimento. Então, o futuro, eu espero que não seja homem trabalhando, mulheres trabalhando, primeiro. O sistema econômico tem que virar. Na sua vida, Jorge, você não só vai ficar mais tempo aqui, mas você, como ser humano, homem, vai ter a possibilidade de dizer, cara, posso fazer coisas agora que sempre desejei, mas nunca pensei for possível. Vou, de repente, virar pianista. Você tem outros 40 anos de lucidez mental, você vai fazer alguma coisa completamente diferente, ou ser aventureiro, ou ser ator. Você entende que o tempo oferece uma possibilidade às pessoas de ter uma segunda opção, uma segunda oportunidade de conseguir sonhos que talvez na primeira vida não conseguiram. Essa é uma boa mensagem. Uhum. E a parte, aí pegando esse caso, os robôs, vamos pensar assim, como é que as pessoas têm fonte de renda, né? Então, ou eu trabalho, ou eu sou dono de uma empresa. Correto. Né? Ou eu tenho capital, eu invisto e tenho receita sobre isso. Ou sou um cidadão que pertence a um sistema de governo que recebe dinheiro das companhias privadas como impostos e redistribui esse dinheiro a seus próprios cidadãos. Tá, então você está falando o seguinte, aquela pessoa que era empregado, ele não trabalha mais. Aquele que era empreendedor segue trabalhando. Sim, porque o empreendedor é uma atitude que pode ser mantida também num sistema totalmente artificial. Uhum. De fato, Elon Musk está criando sistemas robóticos. Mas ele é um empreendedor, fica aí mandando a empresa. Tá, então o assalariado sai, o empreendedor continua quase como um canal 2 de inovação. O artista continua. O deportista continua. O empresário que tem dono das empresas continua. E os investidores continuam. Claro. Tá, então só troca essa relação salário, específica. Aquela pessoa que infelizmente tem que trabalhar por se sustentar em um trabalho que não gosta. Essa é uma boa oportunidade para aquelas pessoas que agora se levantam na segunda dizendo tenho que trabalhar, não gosto. E aí você tem um salário assim, satisfatório e a pessoa, se ela tem mais ambição, aí parte para o hobby dela, parte para outra atividade. Excelente. Agora, certos observadores falam, mas se você tiver dinheiro de graça, você vai fazendo nada. Não é assim. Porque se eu trabalho, ganho 5 mil reais, gasto 8 horas da minha jornada para trabalhar, de repente estou escravo. Passo a vida inteira trabalhando, 5 mil reais para gastar no fim de semana em, não sei, qualquer coisa. Agora, esses 5 mil reais é um salário pagado pelo governo. As minhas eleições de consumidor não mudam. Só mudam uma grande coisa, que agora tenho 8 horas mais para eu dizer, cara, será que agora posso pensar em mim como uma pessoa que pode ter mais sonhos, em tentar fazer alguma coisa que seja, talvez, ser empreendedor? Porque, de repente, o cara que tinha uma família para manter e sustentar, agora tem essas 8 horas para virar o jogo dele em tentar fazer uma coisa que ele gostava de fazer, mas não dava. De repente, você está fazendo uma sociedade mais rica.
mais saudável. O trabalho tem que terminar. Eu assino. No futuro, espero que o trabalho não seja dos seres humanos. Sejam só exclusivamente da máquina. Agora, o Marcos, mudando completamente o assunto, bem, né? Acho que está bem. Porque acredito no futuro dos seres humanos. E o futuro que você desenhou, assim, eu acredito em muitas coisas, né? Eu questiono um pouco, às vezes, a velocidade com que pode chegar, a plausibilidade, né? Mas é legal esse exercício porque você vai criando cenários. Né? E não tem um cenário certo ou errado, é simplesmente o cenário que você leva em conta isso e eu aposto que se a gente tem essa conversa daqui a 10 anos, talvez a visão de futuro nossa vai ser completamente diferente, mas acho que os princípios prevalecem, né? Então acho que é importante é importante isso, né? Mas eu queria voltar com outro aspecto, né? Então você estudou na Itália, né? Sim. E aí, assim, na Europa em geral. Em geral, né? Sim. Aí assim, o sistema de ensino, ele é mais ou menos tradicional, né? Sim. Então a gente aprende, assim, no mesmo formato há 100 ou há mais de 100 anos, no mesmo formato e tudo mais, né? Sim. Então, provavelmente, quando você teve a sua formação inicial acadêmica, foi uma formação mais tradicional, né? Qual foi o momento que teve essa transição e como que você teve contato a todas essas ideias? O que aconteceu? Obrigado, Jorge. Outra vez, você está fazendo vibrar as emoções. 2005. Quanto? 2005, ano 2005. De repente... eu entendi 2005. 5 anos. Eu falei, nossa, não, 2005. Precoce, né? Não, 2005. Com 33 anos de vida, o ano de Cristo, encontro um russo, ele fala, você é Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, quem é esse cara? Você tem que ler esse livro, A Era das Máquinas Espirituais. Olha, ainda compro esse livro, as primeiras páginas, Jorge, as primeiras 4 páginas demonstraram, em termos matemáticos, que o mundo que estava vivendo não era um mundo linear. Eu descobri, como homem de 33 anos, que me estava equivocado sobre o meu próprio futuro. Porque eu sabia dizia para mim, eu sempre fui muito sonhador, muito futurista. Falava, Marco, você nasceu em 1972. Você sabe que a humanidade vai chegar aqui, mas você não vai participar. Nasceu cedo demais. Ficava triste. E de repente o jogo virou. Porque falei, olha só que vai ser possível que eu participe nesse futuro, sendo que é exponencial. Esse Ray Kurzweil escreveu em 2005 outro livro, que é ainda mais famoso, A Singularidade Está Cerca. The Singularity is Near. Uma Bíblia. The Singularity is Near. E não são opiniões, por favor, público, vai lendo esse livro ou outros livros parecidos, porque aqui nas primeiras páginas, ele vai deixar você entender por que estamos em um mundo exponencial. Ele, com dados nas mãos, ele determina um caminho para você entender que esse fenômeno está acontecendo de verdade. Ponto. Aí eu falei, cara, Marco, você tem que ficar saudável. Agora tenho 52 anos. Eu acho que 52 anos a 50 anos não era assim, uma pessoa, não era assim. Preservo esse corpo, não fumando, não bebendo muito, só um pouco assim, e tentando chegar àquele ponto de inflexão para virar para trás. Por quê? Porque tenho muitas coisas para fazer. E agora, o futuro vale muito mais que antes. Porque você agora tem que preservar esse Jorge. É uma coisa que você tem que fazer a respeito de qualquer filosofia que você possa perseguir. O respeito do seu corpo, o respeito da sua mente é sagrado. E você tem que ter a ambição para projetar o Jorge no futuro, preservando agora o que pode ser salvo depois. Ou seja, se você morrer agora,
você não perde um pouco de anos. Talvez você perda a eternidade. Você entende que agora é mais importante sua vida, agora, nesse mundo exponencial, que antes. E isso vale por qualquer outra pessoa que esteja escutando essa mensagem. E aqui, assim, só para assim, recapitular, tem muito indício científico por detrás, né? Então, a gente, sem ser determinístico, vai acontecer, mas assim, quando você olha, eu gosto muito do Singularity University, né? Então você tem o conceito de abundância, e aí começa a ter um pouco dos indícios, né? Só para não parecer que a gente está aqui discutindo ficção, né? A gente está discutindo aqui o mundo onde você começa a produzir alimentos com impressora. Com impressora. A energia, você começa a gerar energia a um custo muito mais baixo do que os métodos tradicionais de gerar energia. Correto. Você consegue simular e encurtar tempos que você levava para fazer testes e observações. Você faz isso de forma analítica e quase que automática, né? Enfermidades que agora são curadas e antes determinava a morte do indivíduo, assim de claro. A parte de genética, quando você começa a mapear, entender toda como funciona o DNA e como que você pode mexer e alterar isso. A parte quando você fala de nanotecnologia, que você consegue, em vez de fazer uma técnica invasiva no corpo, você já começar a ter remédios específicos para a necessidade daquela pessoa e como você faz. Eu estou só querendo trazer um pouco desses pontos, porque assim, o seu discurso ele é muito forte, e eu tenho medo que as pessoas achem que a gente passou do plausível, né? E assim, nunca nada é certo, né? Mas assim, você vê fortes indícios que as coisas estão acontecendo nessa direção, né? Era só para reforçar um pouco. Jorge, quando entrou na cena mundial o telefone, esse telefone, primeiro telefone, né? Tem relatos históricos que falam que muitas pessoas daquele período não gostavam nem um pouco a ideia de falar, porque achavam que fosse o diabo que estava falando. Você entende? E agora estamos com telefone que são mais poderosos que aquele computador que permitiu ao Apollo chegar à Lua, nas mãos, com conexões wireless, e tomamos isso como normal. Isso não é normal. Essa é uma percepção da humanidade que está recebendo evoluções radicais tão rápido, a humanidade acha que seja normal. O Provision da Apple, ou qualquer tipo de óculos, que agora estão simulando realidades virtuais e aumentadas. Sim, ok, estamos ainda com uma coisa desse tamanho, mas esse tamanho vai se reduzir. E nos próximos 5 anos vai ficar como óculos ligeiro. E depois de outros 5 anos vai desaparecer, vai entrar nos olhos. E vamos tomar isso como natural. Não é natural. E outra coisa, para que o público saiba, porque agora as coisas são diferentes. Isso aconteceu historicamente quando a humanidade se apaixonou pelo antigo Egito. O que aconteceu? Os jeroglíficos estavam aí há milhares de anos, mas ninguém, estamos falando do século XIX, ninguém sabia ler o que estava aí. Então, esse não saber ler não criava o estímulo pelos historiadores e arqueólogos de estudar essa cultura, porque estavam escritas coisas que ninguém entendia. O que mudou o jogo foi a descoberta das teles de Rosetta. Aquele livro, aquele pedra. Que tinha a tradução em grego e aí, de repente, conseguimos ler o que estava escrito. Tudo mudou. Porque, de repente, os egípcios antigos começaram a falar. Por que estou fazendo esse exemplo? Porque imaginemos por um momento que aqui tem um livro, escrito em uma linguagem sofisticada que você não entende. Dentro desse livro tem escrito como codificar o sistema biológico do humano. Dentro desse livro tem certas coisas para entrar numa outra fronteira tecnológica, mas você não entende. De repente, um dia, consegue ler e entender o que muda.
que você agora não entra no livro e descobre coisas que, sem esse livro, levariam 1000 anos. Esse momento histórico é esse momento. Acabamos de começar a ler esse livro. Isso não é metafísica, isso é ciência. Sensacional. A gente falou bastante sobre o futuro, um pouco da trajetória, mas eu queria fechar aqui. Como é que você vê os negócios daqui para frente, né? Então, um pouco negócios futuros. Como é que isso impacta, né? Daqui quem está querendo construir alguma coisa, quem acredita, talvez não totalmente, mas acredita boa parte do que a gente conversou aqui, né? Como que eu me preparo? Porque não adianta eu olhar uma linha de produção, o processo, né? O que seria isso, né? Se em caso algum empreendedor esteja hipotizando, faça referimento às 3 grandes letras, GNR. Qualquer atividade que esteja relacionada a desenvolvimento de robótica, seja específico, uma prótese, seja mais, ou novos materiais, ou novas formas de geração de eletricidade, reparação e recuperação do patrimônio natural, qualquer tecnologia que possa liderar com a poluição, a destruição, qualquer coisa que esteja relacionada à liberação dos seres cientes, animais, de elevamento, qualquer coisa que esteja relacionada a virar um mundo mais saudável tem futuro. Aquelas empresas que continuam a considerar o consumidor como um bobo para ser explotado nos seus mecanismos cerebrais para vender besteiras, não é o futuro. Tem muitas possibilidades. É só pensar em um futuro utópico e não distópico. Não temos que permitir que certos mecanismos darwinianos nos dominem ao ponto de acabar com a gente. E você, o que você está fazendo nesse sentido? Eu estou levantando uma empresa de água, se chama Water Artificial Intelligence. É uma combinação de inteligência artificial com a capacidade de uma máquina de entregar uma água que não é só água. É um veículo para entregar para você aqueles elementos de longevidade. Ou seja, esses elementos podem ser adquiridos através da água. Eu estou levantando aqui no Brasil, com certas pessoas, professores, engenheiros e empreendedores, um projeto que espero que não seja muito tempo para esperar, para apresentar uma máquina, olha só, mas de fato eu chamo dela de oráculo. É um sistema de inteligência artificial que vai cuidar da sua saúde, não vendendo açúcares e corantes, mas vendendo para você o veículo para que você possa ser mais mais sano e também mais bonito. Recuperar a beleza da juventude e a saúde cognitiva e física. Esse é o tipo de empresa que eu gostaria de levantar aqui no Brasil. Sensacional. Então, a água com sais minerais, né? Você está vendendo água saúde, com né? sais minerais, mas no momento, vitaminas, essa é a base. Estou falando de outras substâncias, Jorge, que ainda não estão, mas que vão ser disponíveis, feitas por grandes farmacêuticas, que vão ter a necessidade de ser diluídas na água para ser assimiladas. Estamos falando de substâncias que vão entrar no seu sistema biológico para cuidar de certos aspectos antioxidantes, alocação de telômeros, exatamente isso. Para ficar aqui mais tempo e falar de outra vez do futuro que nos espera, que será um grande futuro sempre quando a gente elige esse futuro. Não, e assim, quando pego a minha tese, assim, a tese que eu mais acredito de startup é exatamente a parte de health, né? Assim, acho que você pega hoje as 10 empresas mais valiosas do mundo, 7 nasceram em garagem, mas são big techs. Isso mesmo. E eu acredito que lá na frente elas vão perder importância e vai ter mais empresa de saúde aparecendo, porque o custo de você produzir inovação na saúde é a gestão de portfólio. Então você investe em vários e tem um negócio que dá muito certo, mas você gastou um dinheiro para trabalhar todo o resto. E isso, né, aliado nos cenários todos que a gente conversou, né, pode fazer muita diferença lá na frente, né? Então... E acredito também, para concluir, que esse Brasil
tem uma grande responsabilidade. Eu se posso me permitir, como pessoas que passou a vida inteira fora do Brasil, mas nasci aqui. Com 2 anos fui embora, não voltei nunca mais, mas essa é a história pessoal. Esse Brasil tem um papel importante no momento no qual ele, o sistema país, entende que o Brasil é um gigante e aquelas escolhas geopolíticas que o Brasil possa definir são potencialmente um exemplo para muitas outras países. Seja o Brasil pioneiro. Não deixe sempre ver a Europa como um continente mais evoluído. O futuro é aqui. E você falando de genética, bom, primeiro a gente tem uma diversidade genética muito grande e também se pega a parte da natureza, também uma diversidade biológica impressionante. Impressionante. Né? E também o povo brasileiro, com todos os problemas e as pragas sociais que temos aqui nesse país, são também oportunidade de crescimento. Sendo que milhões de pessoas ainda vivem onde moram, e têm essa educação nula, mas isso hoje é um desafio, mas também constitui uma oportunidade. E transformar o povo brasileiro em pessoas educadas, preparadas, como você, é uma grande oportunidade. Sair de uma cidade, em vez de ter medo de ser assaltado, seria bom sair, encontrar poetas, artistas e pessoas transcendentes. Esse país seria magnífico e podemos fazer isso com abundância para todos, não para poucos. Muito bom. Gente, se você gostou da conversa, né? Se isso te levou uma reflexão, pelo menos mudar a tua percepção do que pode acontecer, você incluir um novo cenário nas possibilidades que você vislumbra para o futuro, né? E trazer isso para o teu negócio, para a tua carreira. Fica aqui o convite, quem você acha que pode ser impactado, né, com essa conversa, com essa visão, assina o canal, distribui para quem você acha que é importante ter essa visão, você quer compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência, Marcos. Sensacional a conversa. Obrigado.